Nesta noite, pela oportunidade de poder fazer parte desse ministério. Eu glorifico a Deus porque 10 anos não são 10 dias, apesar que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Mas eu glorifico a Deus pela essa trajetória desta igreja por 10 anos, e por Deus me fazer parte, ainda que por um ano e pouco, desse ministério. Deus tem me feito parte desse ministério. Eu glorifico a Deus por poder compartilhar com Deus também, para o crescimento da obra dele através desse ministério. Reconheço, irmãos, que em meio à família nós temos discussão, né? Nós temos a desavença, tem pessoas que às vezes não convivem um com o outro, aquela coisa que não era para ter isso aqui na igreja. Mas nós estamos em estado de transformação. E eu sei que o nosso Deus, ele vai fazer com que nós nos tornamos perfeitos a cada dia, a semelhança do teu filho. Então nesta noite eu glorifico a Deus por isso, que mesmo cabeças diferentes, nós estamos marchando. Mesmo com pensamento diferente, você continua marchando. E eu glorifico a Deus nessa noite, por esse momento que Deus nos concedeu, de poder estar nesta noite, glorificando a Deus por esses 10 anos desse ministério. E eu sei que grandes coisas Deus vai fazer. E quando eu estava ali, através dessa mensagem, Deus falou no meu coração, falou para mim: se você se esforçar, você nasceu brasileiro. Se você se esforçar, você nasceu na cidade de Leopoldina. Mas tem um mistério muito forte que eu pedi licença do pastor. Não tem jeito de tirar. Mas um ministério, uma chamada muito forte sobre o que Deus ministrou no meu coração sobre esta bandeira aqui. Sobre esta bandeira. Eu estava ali, Deus palestrou no meu coração. Deus já tinha me dado uma mensagem, mas Deus falou ali no meu coração. E gostaria que você, juntamente, numa só voz, pudesse ler comigo o que está escrito aqui nesta bandeira. Amém? 1, 2, 3. Igreja Pentecostal. Aleluias, eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O tema desta noite que Deus colocou por esta festividade, desses 10 anos de ministério, desses 10 anos de aniversário da igreja, é avançando com coragem e determinação. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Os irmãos podem tomar assento dando glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu estava a passear sobre o texto de Josué, e pedindo a Deus para que pudesse ministrar ao meu coração uma palavra que eu pudesse estar dividindo com a amada igreja nesta noite. E assim foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Quando Deus vem trazendo o povo com o teu servo Moisés, e um dado momento na trajetória em que ele vem trazendo o povo para uma promessa, ele chega num tempo em que Deus fala que ele não passaria daquele determinado lugar, porque ele viu a terra de longe, mas não pôde possuir a promessa, porque ele no seu coração, quando Deus manda ele tocar, ele bate na rocha. E por isso Deus não permite ele entrar. Mas tudo isso é promessa, é contribuição
para aquilo que eu e você acolhemos da parte de Deus. E quando, no momento em que Moisés está no final do seu ministério, está para passar para a morte, Deus então passa ao seu coração. No versículo 34, capítulo 34, versículo de número 9, diz assim: E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido, e fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés. Quando Moisés então morre, Deus fala para Josué, e diz assim para ele: Josué, o meu servo Moisés está morto. E agora você vai fazer com que esse povo, que tem uma promessa, herdar a terra que tem sob juramento prometido aos vossos pais. Eu creio que, como eu e você, o ser humano, que às vezes fazemos coisas que ordenamos a ser feito, como Josué. Moisés falava: Josué, faz isso, e ele fazia. Josué, vai em determinado lugar, e ele ia. Mas agora é o momento em que Josué vai tomar a responsabilidade de Moisés, vai tomar o ministério de Moisés. E quando ele assume esse ministério, essa responsabilidade, eu creio conjecturando que ele sentiu certo temor na sua alma, porque é realmente uma obra muito grande, é uma obra muito extensa. Mas em meio a por ele ser uma pessoa a qual Deus escolheu, que poderia ter escolhido os filhos de Moisés, mas escolheu Josué, porque Deus viu algo nele que chama a atenção de Deus. Porque Deus viu algo nele que chama a atenção de Deus. E quando Deus olha para ele e fala assim: ser forte e corajoso, somente ser forte e muito corajoso, porque eu farei com que você faça com que herda essa terra que sob juramento tenho prometido aos vossos pais. Eu estou falando assim, irmão, só para que Deus possa falar no seu coração nesta noite o que Ele falou no meu coração. E no momento então que Josué assume essa responsabilidade, Deus encoraja para ele, Deus adverte ele também. Algo muito interessante para ser com ele, assim como foi com Moisés. Deus fala para ele: medita no livro desta lei, de dia e de noite, e não se aparte dele, mas antes medita nele, de dia e de noite, para que assim tudo que você fizer, e aonde colocar a planta dos seus pés, prosperareis. Este livro da lei não se desvie para a direita e nem para a esquerda, mas medita nele de dia e de noite. E esta é a instrução que Deus passou para Josué. E quando Deus passa essa instrução para Josué, e fala para ele ser forte e corajoso, e fala para ele meditar, porque ele haveria de levar este povo a assumir uma terra que sob juramento prometeu aos vossos pais. E Deus fala agora no versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso. Povo reunido aqui neste lugar, povo de Deus reunido aqui neste lugar, ser forte e corajoso. E agora eu começo a pregação. Quando eu começo a entender o que Deus está falando com Josué sobre esta terra, que uma terra que parecia estar distante, mas ao mesmo tempo estava próxima, assim como estava para o povo de Israel.
que estava tão próxima, mas esse povo, por uma rebeldia, ficou dando volta no deserto, por causa do endurecimento do seu vosso coração, porque não quis ouvir a palavra do Senhor. A terra era para eles, mas a Bíblia diz que quando esses homens vinham trajetando sobre uma aliança, sobre uma promessa, a Bíblia diz que eles razoaram no seu coração: falemos um bezerro a qual nós podemos ver, a qual nós podemos tocar, e a ele adorar, porque esse Moisés, a qual nos tirou da terra do Egito, está demorando. Nós temos necessidade de tocar em algo. Para quê? Nós temos necessidade de prostrar de algo que nós vemos, para poder crer, para poder marchar. Vamos fazer um bezerro. E por causa disso, essa palavra, e por causa dessa promessa, esse povo não herda a terra, não porque Deus não era fiel às suas promessas, é por causa desse povo não manteve a aliança que Deus permaneceu, que Deus permanece, ainda permanece com essa aliança. E eles no seu coração razoaram, revoltaram contra Deus, inclinando diante de um bezerro, o adoraram. E Deus ali abomina toda aquela ação, aquele momento, e levanta então ali, a Bíblia diz que duas pessoas que vêm e relata algo que me chama a atenção, que quando vem por espiar a terra, eu estou adiantando um pouco, ele volta com um relato muito diferente daquelas 8 pessoas que vieram para espiar a terra. Eles vieram falando mal da terra, caluniando a terra, maldizendo da terra, olharam a terra só naquilo que ela representava, ou seja, olhando a terra só a diversidade. Não é diferente comigo e com você quando entramos para um ministério como esse, enfrentamos a diversidade, enfrentamos luta, enfrentamos gigantes, ursos e leões, passamos por todas as adversidades, e às vezes as pessoas quando encontram a gente na rua e falam assim: tem dificuldade disso, tem gigante disso. Quando encontra com você numa rua, fala assim: mas eu só passo por tribulação. Desde quando eu entrei lá, tem dificuldade naquela terra. Desde quando eu entrei lá, a sua expiação, o seu relatório é diferente. Porque você só viu a dificuldade, você só viu o gigante, você só viu os espinhos, você só viu a escassez, você só viu o deserto, mas não viu aquele que provê no deserto, aquele que provê no meio dos espinhos, aquele que faz água brotar rocha, aquele que faz você lutar com gigantes, aquele que é contigo, aonde você colocar a planta dos teus pés. Josué e Caleb vêm com um relatório diferente. Desde já eu começo a observar esses homens. E a Bíblia diz que no momento em que Deus escolhe Josué para representar a Moisés. E fala para eles sobre a terra, que a promessa ainda está de pé. Mas só que para herdar a terra, para herdar a promessa, Deus fala assim: eu vou te exaltar no meio do povo, para que todos vejam que eu sou contigo. E quando então Josué se posiciona, ele levanta e fala com alguns príncipes, sacerdotes, mas antes de falar com eles, ele manda 2 espias para poder espiar a terra. Deus está sempre fazendo com que você espie a terra, porque pessoas precisam ouvir seu relatório. Qual o seu relatório acerca da terra? E quando Josué já conhecia a terra, já sabia que a terra era uma terra boa, a terra que emana leite e mel. Mas é interessante que quando ele envia Josué para poder, Josué envia 2 espias para poder espiar a terra, e chega diante do muro da casa da prostituta chamada Raabe, o rei fala assim: olha, eu sei que chegaram os homens na tua casa para poder espiar a terra. E ela falou assim: veio sim os homens de fora, mas eu não sei para que veio, e já foram embora acerca da noite. Então quando ela fala que esses homens já tinham ido embora,
Ela fala assim: vai atrás deles pelo caminho tal que vocês vão alcançar ele. E eles assim foram. No momento que eles saíram, ela falou assim: olha, eu sei que Deus tem sido com vocês, porque chegou pavor ao nosso coração, e sei que Deus tem feito através das vossas vidas, como abriu o mar vermelho, e como derrotou os dois reis, Og e Seom, diante das vossas presenças. E isso então causou pavor aos nossos corações. Mas eu quero dizer algo para você. O que? Falou para os espias: eu quero que você faz um juramento comigo. Raabe falou para os espias, fala assim: olha, usa de misericórdia para com a minha casa, para com os meus pais, para com a minha família. Olha, se você não contar o que nós viemos fazer aqui, essa promessa vai estar de pé, essa aliança vai estar de pé. Qualquer que estiver fora da tua casa, o seu sangue será sobre ti. Se você contar esse negócio que viemos espiar a terra, nós não estamos culpados do sangue dele. Mas faz uma aliança. Para receber a terra tem que ter aliança. Diga para o seu irmão: para receber a terra tem que ter uma aliança. Diga para o seu irmão: para ter aliança tem que continuar persistindo, tendo coragem. E quando Deus veio falar comigo no meu coração sobre esta palavra, ela fala assim: vou colocar um fio branco na janela. Quando eles saíram, partiram, já colocaram um fio branco, um fio vermelho escarlate, que já simboliza o sangue do Cordeiro, para que todos que estivessem dentro daquela casa e avistassem então os espias e os que vieram para destruir a terra, visse aquele fio, linho de escarlate pela janela, reconhecesse que aquela casa era uma casa de aliança, reconhecesse que aquela casa era uma casa de promessa. E quando eu olho para a narrativa dessa história, Deus falou ao meu coração que para você Ele está te dando oportunidade, está me dando oportunidade de fazer parte desse ministério. Você nasceu brasileiro, você nasceu na cidade de Leopoldina, mas para você fazer parte desse ministério, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Ainda para conquistar a terra tem que se esforçar. Não é de qualquer maneira. Tem que se esforçar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter determinação. A Bíblia diz para mim e para você, no livro de Mateus capítulo 11, versículo de número 12, que o reino de Deus tem te dado por esforço, e aquele que se esforça, se apoderam dele. Até os dias de João Batista tem sido assim, e agora também não será diferente, porque aquele que se esforçam, se apoderam da terra. Ela poderia ter desistido da aliança, porque não é fácil trazer uma família para dentro da casa dela, ainda mais na postura dela, que era reconhecida na cidade como prostituta. Muitas vezes as pessoas olham para você e julgam pelo aquilo que você é, mas Deus olha para você e fala assim: há algo significante para a humanidade, algo pequeno, algo que não tem você. Mas eu pego as coisas insignificantes desse mundo, as coisas fracas, para se tornar forte, para se tornar valente, porque assim o nome do Senhor é glorificado. Não é na minha força e nem na sua força, mas é pelo poder de Deus. Ei, não pensa você que a terra foi tomada pela força de Josué, pela força de Israel, porque não foi. Porque se Deus não começasse a marchar com aquele povo perante a terra de Jericó, que já começou a tomar posse da terra, eles não teriam tomado posse da terra. Você tem que ir, você tem que ter coragem, você tem que posicionar, mas Deus tem que marchar com você. E para Deus marchar com você, você tem que chamar Ele para ir na frente. Deus Deus falou: se o Senhor não for comigo, eu não sairei daqui. Se você não tomar essa bandeira, não tomar esse ministério e entender que Deus está sendo contigo, porque se não fosse, nem assim amanhã você levantaria.
os teus olhos, nem colocaria os teus pés sobre os seus pés no dia de amanhã, se a misericórdia e a bondade de Deus não fosse nas vossas vidas. E se Deus permitiu que você nesta noite pudesse refletir, entender o que é fazer parte de um ministério, fazer parte de uma chamada, fazer parte de uma promessa, você não retrocederia, você não pararia para pensar no que o Egito pode te favorecer, no que o Egito pode te agradar momentaneamente, porque o que Deus tem para você é muito maior, é muito maior. Não se contente com migalhas do Egito, porque a terra é fértil, a terra ainda mana leite e mel. Quem foi que botou limite na terra? Ei, quem foi que botou limite na terra? Não foi a sua mente carnal, que só pensou nas coisas deste mundo, mas nessa noite Deus vai mostrar para você que ainda há terra para ser conquistada. Não se contém só com a sua vida nesta terra, não se contém só com a sua vida. O seu irmão precisa vir, o seu tio precisa vir, o seu pai precisa vir, e também possuir a terra para dentro da sua casa. Ei, nesta noite Deus vai palestrar no teu coração, porque essa terra ainda precisa ser conquistada. Quando começou lá atrás com Moisés, e ainda continua até os dias de hoje. Porque você parou de marchar? Porque o mar ainda vai abrir, porque ainda o Jordão vai abrir, porque muitos mares ainda vai abrir. A aliança só vai estar de pé no momento que você passar no Jordão. Você está no Jordão, antes do Jordão, e vê a dificuldade de passar pelo Jordão, e já desiste, e já retrocede, porque chamada é isso, é renúncia. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Então tem renúncia, tem dificuldade, mas eu glorifico a Deus. Eu sei que tem espinhos, eu sei que tem pedras, eu sei que tem perseguição, mas eu glorifico a Deus, porque quando Deus move, você supera tudo aquilo que você passou, você se alegra tudo aquilo que você passou, e você tem uma mente que você entende que aquilo ali não era para você parar ou desistir, era para você aprender a glorificar a Deus em certa determinada situação que você passou, para que quando você chegar diante do gigante, que seja maior do que aquele que você enfrentou lá atrás, que você fala assim, ó: só urso e leão, só urso e leão. Mas olha que coisa linda, assim como eu fiz com o urso e com o leão, assim também vou fazer com esse gigante. Aí amanhã você passa por uma adversidade, por uma luta, que Deus está querendo levar você um pouco mais adiante, e você fala assim: eu não vou conseguir. Olha, já falou, não dá para mim, porque eu estou vendo uma dificuldade que existe naquela terra, um gigante que existe naquela terra. Eu não consigo ver os homens carregando caixa de uva como se fosse penca de banana. Não consigo ver que a terra manda leite e mel, mas os gigantes que moram lá, os filhos de serpentes, eu consigo ver. A diversidade que tem naquela terra eu consigo ver. Mas nesses 10 anos, nessa noite como essa, Deus vai te mostrar que a promessa ainda está de pé, que aonde você colocar a planta dos seus pés e aonde você colocar as mãos, ainda continua sendo fértil, ainda continua sendo fértil. Quem foi que limitou as suas mãos? Quem foi que botou as suas mãos mirradas? Quem foi que atrofiou as suas pernas? Quem foi, se não o adversário das nossas almas? Mas aqui nesta noite tem palavra, tem louvores, tem orações, tem pessoas que vão chegar e
vão te abraçar e vão somar contigo, porque você também tem que fazer parte dessa terra. Você também tem que fazer parte dessa promessa. Os seus filhos, os seus netos precisam conhecer essa promessa. E quando esse jovem assume esse ministério de Moisés e manda que os espias possam espiar a terra, e nesse momento eles vêm com o relatório falando acerca da terra e falando assim: olha, nós espiamos a terra. E uma mulher disse que o pavor chegou até lá e viu que Deus tem sido com esse povo. Só que antes deles assumir a terra, Josué manda que fala com os príncipes, fala com os sacerdotes preparar diante do Jordão, para poder passar o Jordão, porque a promessa estava depois do Jordão. Interessante que quando ele fala para posicionar, quando o sacerdote vai posicionar com a arca, com a presença que simbolizava Deus ali no meio do povo, ele manda o povo se santificar. Por quê? Porque você não pode passar para as promessas de qualquer jeito. Você tem que se santificar, você tem que purificar. Por quê? Por causa dos dardos inflamados, do maligno, da seta. Então você precisa se purificar, porque o inimigo vai fazer com que você não possa herdar as promessas que estão diante dos seus olhos. Vai colocar coisas diante de você para que você possa enxergar somente as coisas que o Egito te mostra, não das promessas futuras, não das coisas que Deus já começa a te dar aqui em vida. Interessante que quando Deus vai pegar e posicionar-se diante do Jordão e manda o povo santificar, e ali o pé do sacerdote começa a tocar na água e o mar e o Jordão começa a se abrir, eles começam a passar por esse momento que eles passam então o Jordão, e agora eles vão conquistar a terra. Depois que passa o Jordão, agora é hora de conquistar a terra. Mas é interessante, eu já passei por todo um processo, já fui batizado, já aceitei Jesus, e agora eu tenho que lutar diante de um povo para tomar posse de uma terra, de umas coisas que Deus falou que já é minha. A promessa, a terra é sua, mas é muito fácil Deus pegar e te dar essa promessa na sua mão, se você não se esforçar, se você não desejar, se você não querer. Porque a terra já foi nossa, mas a gente deu de mão de beijada para o nosso adversário, quando nós demos autoridade para ele. Isso eu falo lá de trás. Demos de mão beijada para o nosso adversário, e agora vivemos sobre a opressão do nosso adversário, quando vivemos nesse mundo, com a forma nossa de pensar, de agir. Só que Deus agora vai tirar o povo desse cativeiro. Da onde? Da opressão do Egito. Porque do Jordão para cá, quem que interage? Quem que opera? O Egito. O Egito ainda tem força para interagir na mentalidade do povo. Quando o povo está saindo da terra do Egito para a terra da promessa, antes do Jordão, o povo ainda estava oprimido pelos desejos do Egito. Então não poderia tomar posse da terra. Porque qualquer coisa que acontecia no povo, o povo fala assim: ah, não, mas eu quero voltar. Por que vai nos deixar, trouxe para cá? Para morrer aqui? Podíamos morrer lá no Egito. Porque o povo não conseguia ver a terra da promessa. Quem viu foi só os 2 espias, que falou com Josué que a terra era boa. E aí quando passa o Jordão para tomar posse da terra, faz uma aliança com Deus e passa o Jordão, e começa então a ouvir o que Moisés ordenou a Josué, e Josué falava para o povo, e Josué agora fala para o povo: vocês precisam se posicionar. Vocês precisam se posicionar. Quando o pastor fala que a gente precisa se posicionar, é porque precisa se posicionar. Porque se a gente não se posicionar diante de Deus, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Porque nós precisamos nos posicionar. E quando passa o Jordão e vai diante de uma terra chamada Jericó, que é a primeira terra que eles começam a tomar posse, Deus fala assim: olha, vocês precisam se santificar, vocês precisam marchar em volta dessa terra. Quantos dias? 7 dias. Quantos dias?
Deus está chamando 7 dias para posicionar de volta da terra. Mas eu quero dizer para você da parte de Deus essa noite. Às vezes nós posicionamos um dia, 2 dias, e já desistimos. Paramos antes de tomar posse da terra. Às vezes começamos a ler a palavra, já desistimos. Começamos a orar, já desistimos. Por quê? O desejo de voltar para trás é maior do que o desejo de tomar posse da promessa da terra. Sabe por quê? Só porque tem luta. Só porque requer um tempo seu. Tipo, que você possa santificar, para que você possa orar, para que você possa jejuar. Porque você vai se posicionar na sua força, na sua coragem. Mas se não tiver a mão poderosa de Deus, nada podeis fazer. Marchar, reposicionamento meu e seu. Mas derrubar a muralha é a mão poderosa do Senhor. Quer que o gigante caia? Posiciona. Davi se posicionou diante do gigante, mas o mistério ele falou: você venha contra mim com lanças, espadas e escudo, mas eu vou contra você, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. A terra que você vai possuir, ela é física, porque todos precisam ver que Deus está se posicionando você nessa terra. Mas se você não caminhar lado a lado com o espiritual, você não consegue entender e não consegue ver que aquilo que você está passando, ou aquilo que você vai enfrentar, ou aquilo que está te mostrando é pequeno diante de um Deus que é grande na sua vida. Diante de um Deus que é grande na sua vida. Deus tem uma terra para você. Você precisa se posicionar e precisa rugir como leão, porque as pessoas precisam ouvir a sua voz. Quando tu estava cantando esse hino aqui, eu entendi porque nós precisamos rugir como leão, porque o inimigo é nosso adversário. O pastor já falou, ele aparenta ser um leão, né? Mas é um gatinho. Mas quando você abre a sua boca, a sua voz sabe como voz de leão. Estremece, abale o alicerce. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Deus precisa trazer os seus filhos, os seus netos, a sua vida, a vida dos seus cônjuges, a vida da sua família para dentro da casa, para dentro dessa promessa. E aí o tempo está se passando. Os tempos estão se distanciando porque está passando muito rápido. E a gente olha para essas coisas e às vezes não leva a sério. Mas quantas pessoas já foram ceifadas? Quantas pessoas morreram em meio a essa caminhada? E muitas vezes a gente não ruge, a gente não brama, não clama. Simplesmente vemos e caminhamos sobre essa terra, mas deixamos o inimigo intimidar a nossa voz, intimidar as nossas mãos, intimidar os nossos pés, e já não estamos conquistando terra como antes. Ei, Deus não te colocou aqui simplesmente para você vir para um lugar como esse e ir embora e não entender que ainda há promessa, ainda há terra para que você possa rugir, para que você possa tomar posse. Não olhe para as pessoas e não olhe para você hoje e fala assim: ah, não, já está para lá, porque um dia Deus olhou para você através de outras pessoas. Deus olhou para você e outras vozes bramiu pela sua voz, para que você hoje pudesse conhecer esse Deus. Então é hora de você clamar como um leão, rugir como um leão e mostrar para essa terra, mostrar um relatório diferente. Ei, tem luta sim, tem adversidade, tem choro, tem. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então suporte o que você está passando, agarre esse ministério, porque se o pastor tivesse desistido no momento que ele saiu de Cataguases, não tinha recurso, não tinha como vir, e a minha palestrando por cadeiras, parece coisas loucas.
palestrar para a cadeira. Mas quando Deus abriu os olhos dele, crendo eu, conjecturando eu, entendendo eu, que quando ele estava pregando, Deus já estava mostrando você. Deus já estava mostrando eu. Deus já estava mostrando eu. Deus já estava mostrando você. Porque Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios desta era. Vem comigo sendo louco para este ministério. Vem sendo louco comigo. Porque se você não for louco e falar assim, eu tenho só dois peixinhos, e 2 peixinhos e 5 pãezinhos. O que é isso aí? Não é nada para uma multidão como essa. Mas põe na mão do meu Deus. Põe na mão do meu Deus. Pastor, começa a recolher, pastor. Porque está sobrando. Porque o meu Deus, como derrama, ele derrama uma porção tamanho que você não pode suportar. Começa a recolher, porque Deus está chamando você a viver por cima. Chamou você como cabeça e não como cauda. É hora de você levantar a tua cabeça e entender que Deus ainda plaga nessa terra. Porque Deus ainda palestra nessa terra. Porque Deus ainda palestra nesse ministério. É hora de você destampar os seus ouvidos, destravar a sua língua e entender que Deus ainda vai te usar poderosamente. Ainda que você fale assim, eu sou o menor, mas Deus fala assim, ó, vem cá, menor, vem cá, porque você é menor para eles, mas para mim você é grandão. Você é grandão, porque quando Deus chama você, porque olha, ele fala assim, eu não olho vocês como o homem vê. O homem vê você e fala assim, é pequeno, é moreno, é pobre, é dificultoso, não tem como vir aqui na frente do altar. Mas peraí, não tem não? Agora aqui, ó, estenda a tua mão. E quando ele estende a tua mão dele sara. E quando sara, ele fala assim, vem pra cá, porque eu pego aquilo que não é e faço ser, para que possa agradar agora no meio desse povo. E esse povo tem que glorificar e entender que ainda há um Deus, ele não só agiu lá, ele agiu hoje, ele agiu ontem e age também eternamente. Então vamos conquistar a terra, vamos tomar posse. Você não pode? Posso sim, posso, porque a palavra de Deus diz assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu pelas minhas forças eu não posso, mas há um Deus que age. Diz aí pra mim só, vai. Por quê? Porque na hora que você posar o pé no mar, ele vai se abrir. Na hora que você tomar atitude e começar pela aquela mão, o pé na terra, e falar assim, ó, essa terra aqui é minha, essa terra aqui é minha. Essa terra aqui não nasce nada não. Essa terra não nasce. Mas peraí, Deus falou, em tudo que você colocar a mão, em tudo que você colocar a mão direita, e tudo que você colocar a mão, o homem falou para você, não nasce não, mas Deus falou para mim, aonde eu colocar a mão, vai ser próspero. Aleluia! Glória a Deus! Até aqui Deus me deu. Até aqui Deus falou no meu coração. Que Deus continue palestrando no coração da igreja. Não deixe que o adversário das nossas almas te coloque numa posição de pequeno, numa posição inferior. Porque Deus falou para você, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. E aqui eu agradeço a oportunidade e as palmas do Aleluia, glorifica o Senhor. Um minuto para você da glória, um minuto para você da aleluia.